paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz do nosso eterno Deus esteja dentro da tua casa, na tua família, na tua existência. Que o Senhor possa estender as mãos e prosperar a tua vida com a benção que foi lançada sobre um monte chamado Gerezim. Bendito tu és no campo e bendito também na cidade. Eu sou o irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem melindroso, que muitos crentes nem têm conhecimento disso. Aqueles que mais estudam sabem até mais do que eu de cor e salteado. Mas aqueles que nunca pegou uma Bíblia para poder ler, aprofundar no estudo da palavra de Deus, este nem sabe por onde começa essa história. Vamos falar hoje sobre, entre aspas, a rebeldia, a existência, a história do protestante por nome de Lutero, onde fez a tua igreja luterana. Aonde nasceu essa história contra a igreja primitiva católica? E começou uma nova história de um homem que reformou tudo por nome de Martinho Lutero. Vamos começar. Na Idade Média moderna, a Igreja Católica primitiva tinha um grande poder e uma grande força e era convivente com os reis daquela época. Naquela época, quem desafiava o poder da Igreja Católica era chamado de herege, e este então podia ser morto imediatamente. E se tivesse alguma mulher que mexia com magias, era tratada de bruxaria e era queimada viva. Mas um homem corajoso por nome de Martinho Lutero bateu de frente com toda a Inquisição, o poder e até contra a igreja. Quem tem um pouquinho mais de estudo, então na própria aula de história, conta sobre a reforma protestante. Talvez você deva ter ouvido isso, talvez você nunca ouviu falar. Eu não sou historiador, mas conto as histórias que aconteceu na Bíblia e até na Idade Média e futura. Hoje eu vou dar aqui uma explicação e não uma aula sobre a história de Lutero ao dividir a religião. Peço que, se você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui neste canal, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, mais pessoas vão entender como a Bíblia, a crença, a religião, a igreja e a graça. Sempre tenho falado aqui. Igreja é uma coisa, CNPJ e religião. Agora, graça é favor imerecível. No dia 10 de novembro de 1483, começa uma grande história. No país da Alemanha nasce uma criança que ia fazer toda a diferença em globo. Em 1484, o pai de Martinho Lutero era um trabalhador em minério. Era um minerador, trabalhava naquela região e se deu muito bem. E eles moravam em Aslib. E ele mudou para Landsred, aonde a família começou a passar a trabalhar com minério. Mas não era fácil trabalhar com mineradora.
Era sofrido a mão de obra e muita responsabilidade. Então o pai do menino Lutero disse: eu preciso que esse menino seja melhor do que eu. Então vou ingressar ele nos estudos, fazendo ele ser uma pessoa culta e estudiosa. Aos 7 anos de idade, então, Martinho Lutero começou a estudar e aos 14 anos mudou para Magdeburgo para poder aperfeiçoar e se aprofundar mais nos estudos. Em 1498, ele voltou a Aslib e ali começou a estudar gramática, metafísica, retórica e lógica também estudou. E no ano de 1501, ele finalmente entrou para a universidade. Mas, irmão Isaías, o que isso tem a ver com o que você colocou no início do vídeo, que seria a reforma da igreja e sobre Lutero? Você está contando a história da vivência dele. Exatamente. Vamos conhecer a fundo quem era esse grande Martinho Lutero. Estava tudo andando certo para ele se tornar um grande e conceituado advogado. Estava tudo ok, mas algo aconteceu pelo caminho. Encontrou com Deus. Como assim? Algo sobrenatural em julho de 1505, algo aconteceu na vida de Martinho Lutero. Esse alemão Lutero um dia estava se escondendo de uma grande tempestade que vinha. A chuva foi tão forte que ele se viu numa situação melindrosa e a tua vida estava em risco. Todos estavam envolvidos naquela situação e ninguém podia te ajudar. Ele lembrou então que acima de tudo existe um Deus e pediu ajuda divina. Mas não foi tão fácil para ele chegar diante de Deus para falar com Deus ou com Jesus Cristo. Lembrou de uma padroeira por nome de Santana. Santana, Santana, gritou o alemão Lutero. Se a senhora salvar a minha vida, eu me tornarei um monge dentro da igreja. Mas a tempestade passou e a vida de Martinho Lutero foi salva naquele momento. É os caminhos que Deus toma para as pessoas se aproximar de Deus, mesmo tendo fé em outras coisas. Até o final você vai saber o que realmente Deus quer. Martinho, por ter grande sinal da parte de Santana, padroeira, abandonou a carreira de advogado e começou então a fazer o teu voto, que era ser um monge verdadeiro. Não colocarei aqui a prêmio a minha ídole e a minha credibilidade, porque alguns historiadores ou até estudiosos vai dizer que isso não passa de uma grande fábula, balela e mentiras. Mas eu não estou afirmando nada, só estou contando para vocês a história contada de Lutero. A família desapontada por ter abandonado a carreira que tanto teu pai sonhou que ele fosse um advogado, um doutor no seu doutorado. Mas agora deixando tudo por causa da igreja e também por causa da Santa Santana. Foi agora ser um monge para começar a sua carreira espiritual. Martinho também tinha muito medo da morte e ir para o inferno. Mas então, achando esse caminho do mosteiro,
disse: agora encontrei a salvação e a paz para minha alma após a morte. Como monge, não encontrou muitas respostas e paz interior. Começou então a buscar e alguém aconselhou ele para poder conhecer um pouco mais a Jesus Cristo. E foi isso que realmente ele fez. Martinho tentou iniciar uma carreira espiritual, porém não conseguiu se adequar ou achar a paz interior dentro do teu coração que ele procurava. De tanto buscar e ler e aprofundar, alguém disse para ele: tenta encontrar algum assunto focado em Jesus Cristo, sendo então cristocêntrico. E ele começou a seguir alguns conselhos. Quando Martinho Lutero completou 27 anos, a Igreja Católica convocou ele para ser delegado de alguns assuntos da Igreja de Roma. E nesta grande conferência, todas as expectativas que ele tinha sobre a igreja qual ele estava, caiu numa grande lacuna por água abaixo. Era tão grande a imoralidade e a corrupção que existia dentro da igreja que ele ficou abismado e desapontado. Os padres religiosos eram homens profanos e não tinha nada de Deus. Eu aqui não quero falar mal da Igreja Católica. Por gentileza, estou só contando a história de Lutero. E assim, ele ficou desapontado com tantos homens que eram para ser santos, não passava de homens sem equidade e santidade alguma. Passou logo na mente desse homem alemão estudado, por nome de Martinho Lutero. Esses homens estão somente querendo se enriquecer e se prevalecer acima das fés das pessoas que têm simplicidade para se achegar a Deus. Aspas. Isso soa um tanto familiar, não é, irmão? Não é, irmã? Essa história não soa um tanto familiar? O pobre, coitado, e os outros cada vez mais ricos. Fecha aspas. Prosseguindo a sua história, em 1512 ele se tornou doutor em teologia. Em 1513 ele estava estudando as Sagradas Escrituras e nos Salmos 22 encontrou alguma coisa. Onde está escrito: o Messias sofre, mas triunfa. Falando sobre essa história em Salmos 22, conta toda a história de Jesus Cristo, que Jesus pede misericórdia sobre esses salmos. Ele lembrou da história da igreja e lembrou da sua história vivência. Alguns anos após tudo isso, ele preparou uma palestra para falar sobre a palavra. Usou uma das suas falácias de Paulo, editou: o justo viverá pela fé. Lutero naquele dia explicou para aquelas pessoas e também entendeu este assunto, que para se salvar não precisava ter medo de Deus ou medo de não ser cumpridor à risca daqueles mandamentos da igreja, mas só ter uma coisa em tua mente e coração: a fé. É simples, somente a fé em Deus e em Jesus Cristo. Quando ele se deparou com tudo isso, ele iniciou então uma nova era, a Reforma Protestante.
Você já ouviu falar nisso? Deixa nos comentários. Alguém pode se perguntar, o que será que Lutero viu de tão grave na igreja para iniciar uma reforma dessa tão grande forma revolucionária? Por que será que ele iniciou essa nova era? Ele viu então, no meio de muitos líderes daquela igreja primitiva católica, a prática de simonias. O que era isso, irmão Isaías? Era a compra e venda de itens sagrados aos olhos de todo o povo e da sua irmandade. Vendia-se e comprava, não uma Bíblia como essa, mas algum artefato para te ajudar naquela fé. Isso era e é ilícito. E para piorar tudo, todas aquelas relíquias que o povo colocava a fé era falsa. Todos os fiéis compravam aqueles objetos que a igreja dizia que pertencia a Jesus Cristo, ou algum santo carregou como uma chave, uma xícara, uma toalha, alguma coisa nesse tipo. Mas na verdade era tudo uma fraude. Também vendas de indulgências, coisas tenebrosas. Os líderes passavam para o povo para poder arrecadar cada vez mais dinheiro pela fé do povo. Irmão Isaías, eu sou muito simples e não sei o que é indulgências. O que significa indulgência, irmão Isaías? Indulgências era aquilo que os seus santos ministros diziam: para perdoar o teu pecado, você tem que pagar uma grande finância. Pagando toda essa finância, pagando todo esse dinheiro, você será perdoado e esse dinheiro vai para a igreja. Ou seja, vendendo o perdão. Quando ouvimos dizer aí, santas coletas, balança um pouquinho, dá 5 milhões. Será que eles não estão fazendo igual aqueles santos padres fazia no tempo de Lutero? Outro ponto, por perdão de pecado, você pagando esse perdão, também tem como comprar um terreno no céu. Um pedacinho lá para você ficar tranquilo depois que morrer. Fora da Bíblia e fora da palavra, ou melhor, fora da casinha. Lutero também se revoltou porque a Bíblia só podia ser lida pelo Santo Padre e só podia ser falado em latim para que os simples homens não combatessem contra aquilo que estava sendo feito e falado. A revolta de Lutero foi tão grande e tão poderosa que no dia 31 de outubro de 1517, todos os itens que ele discordava daquele tempo da igreja, ele escreveu 95 teses e colocou na porta da igreja, onde tinha os seus anúncios. Também a sua autonomia e autoridade diante daqueles homens, sujeito a ele morrer no fogo como herege. Foi muito grande força e coragem que chamou para um debate aqueles homens que eram generais espirituais como o Santo Papa. Foi um homem corajoso e forte
por saber que a tua vida estava correndo risco, mas confrontando contra as indulgências, contra todas essas coisas que a igreja estava fazendo, contra a própria irmandade e povo. Bateu contra a tua vida para defender a verdade. A Alemanha explodiu e muitas pessoas tinham em mãos aquelas cópias de tudo que Lutero discordava e escreveu as 95 teses. Rapidamente chegou até a Europa e aí um grande número de pessoas deu valor às palavras da reforma de Lutero. Mas como os santos que estão à frente sempre são maior do que as pessoas que estão abaixo, eles em 1518 abriu uma lacuna, uma brecha, para que Lutero viesse se retratar, viesse pedir perdão aos pés e parar com aquele burburinho que tinha nascido no meio do povo. Quando isso chegou ao conhecimento do alemão Martinho Lutero, ele disse: de maneira alguma vou me retratar, a não ser se vocês provar que o que eu falei estava errado. E uma das suas palavras ele disse: o infalível e considerado Papa também é homem e pode errar. O Papa, ouvindo tudo isso, que claramente ia chegar rápido em sua mão, 1520 e 1521, fez então um documento para excomungar com a ideia, com a ideologia, com a moral de Martinho Lutero. Fazendo assim com todo esse poder, a igreja censurou o documento de Lutero e colocou um herege condenado. Isso fazia de Lutero um homem procurado pelas autoridades, um fugitivo da lei. Mas Lutero tinha um chamado de Deus e já estava escondido dos homens para não ser preso e morto. Teve uma grande luz. Vou escrever traduzindo a Bíblia, agora em outra língua, como alemão. Dando então a oportunidade às pessoas também entender as Escrituras Sagradas como a Bíblia, e cada um ter a sua em mãos. Lutero, então, fazendo isso, ganhou o respeito de muitas pessoas que agora são leitores da Bíblia. E nasceu um movimento por nome de luteranismo. Os anos iam passando e as pessoas se achegando e a igreja luterana crescendo, até os príncipes da Alemanha se converteu. Em 1529, alguns luteranos fizeram então um protesto para a história de Lutero. E assim nasceu o protestantismo, como outros dizem. Esse movimento protestante foi o movimento da Reforma que muitos conhecem. De 1546 a 1555, não ficou barato não. Você acha que foi só assim? Então agora tem os católicos e os protestantes? Teve guerra sangrenta. Muitas vidas foi ceifada por não concordar ou discordar desta grande discrepância entre essas duas religiões, uma velha e a outra que estava nascendo.
Conseguindo fazer então essa nova religião luterana, deu abertura para muitas outras também chegar, como Valdense e outros. Mas Lutero então conseguiu fazer tudo isso e era assim um homem santo, um homem puro, digno também de ser chamado o santificado como o Santo Papa? Não é bem assim. A palavra na Epístola de João, no capítulo 2 e 3, diz: todo homem tem pecado, e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo então Deus de mentiroso. Lutero também era homem e também sujeito a todos os pecados. Lutero, em uma das suas feitas, desconsiderou a crença do judaísmo, dos judeus, e também dos muçulmanos, os árabes. Em 1546, Lutero tem um derrame e acaba falecendo. Com 62 anos de idade, foi o fim da sua existência. Aos historiadores e aos estudiosos e também aos doutores, eu peço que, se eu esqueci algum detalhe, esqueci alguma coisa para ser mencionada, me perdoe, porque isso é só um simples resumo para as pessoas que não conhecem extremamente nada. Mas pode deixar no comentário e assim, lendo, farei o vídeo. Ou me chama nesse WhatsApp e farei um vídeo mostrando todos os pontos qual você colocar no comentário. Deus abençoe, muito obrigado. Se gostou do vídeo, venha fazer parte, se inscrevendo no canal e apertando o sininho de notificação. Deus abençoe.